E no Estilos Entrevistas, o meu convidado é o cardiologista Dr. Bonifácio Barbosa e a gente vai bater um papo, saber um pouco mais sobre o trabalho dele e também dicas de como você ter um coração saudável. Dr. Bonifácio, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço participar de uma entrevista sua, de uma revista de muito reconhecimento à sociedade maranhense. Para mim é um grande prazer. Doutor Bonifácio, são mais de 40 anos dedicados só à cardiologia. Já dá para fazer uma avaliação? Dá porque ao longo desse tempo todo, eu convivi, desde a época que eu fui fazer a residência em São Paulo, até hoje, dos grandes congressos, fizemos vários encontros de cardiologia aqui no Maranhão, eu fui um dos fundadores da Sociedade Maranhense de Cardiologia e fui presidente por 3 gestões, de modo que a minha avaliação, a nossa avaliação, com certeza a tua também é uma boa avaliação, porque cuidar do coração sempre faz bem. E de um coração que às vezes vem machucado, que depois sai bom, sai saudável, também melhor ainda. De modo que essa vida de cardiologista, essa vida de médico, sempre foi um desejo desde o meu pai. Nós éramos 8 irmãos e ele tentou fazer uma designação de cada profissão, de cada especialidade nossa. E eu era para ser médico. Deu certo. Tinha gente até que ia ser padre. Esse não deu certo. Também é médico. Tem advogado, tem uma série de coisas. Então, eu faço uma boa avaliação dessa vida de cardiologista. O que mais lhe agrada no seu trabalho? O que mais me agrada é porque eu gosto de fazer isso. Então, quando você faz o que lhe agrada, você faz com amor, faz com carinho. Eu procuro ouvir os pacientes, ouço as suas queixas para depois pedir os exames. Muitas vezes o médico simplesmente pega uma caneta e solicita exames. Isto não foi o que eu aprendi, nem na faculdade, nem na minha experiência de médico, nem na minha residência no Instituto Dante Pazanese. Eu aprendi que o paciente precisa falar. Depois que ele falar, que ele contar a sua história, você vai fazer as interrogações sobre a família do paciente, sobre como as suas atitudes, se faz atividade física, se fuma, se bebe. São coisas com que se complementa o exame, vamos dizer assim, adequado para que a gente possa, no final, fazer um diagnóstico. Eu costumo dizer que nós vivemos numa época em que as pessoas morrem, mas sabendo do que tem. Antigamente, as pessoas morriam, mas não sabiam de quê. Mas com a evolução, com a tecnologia que nós temos hoje na medicina, os diferentes exames, os exames mais modernos possíveis que nós temos aqui no Maranhão já, isso faz com que a gente tenha a tranquilidade de chamar, de dizer para a família, dizer para o paciente, olha, o paciente é portador de doença tal, o problema é na coronária, o problema é na válvula, o problema é no músculo do coração. Porém, às vezes nós não temos condições de evitar que aquilo possa progredir. É impossível se evitar a morte. E nestes 40 anos, já que o senhor falou da questão da evolução da medicina, o que mudou de quando o senhor começou na medicina até hoje? Eu vou lhe dar só um exemplo. Quando nós começamos a ser médico aqui, não tinha nem ultrassonografia do abdômen. Só tinha radiografia do tórax, tinha o eletrocardiograma, aí depois veio o cateterismo cardíaco, depois vieram os cirurgiões para operar coração, de modo que a evolução é muito expressiva, foi muito grande. Por exemplo, em 1973, quando foi criado o Centrocor, que o nome Centrocor, porque foi criado no Centro Médico e depois veio para o Hospital Português, nós éramos poucos cardiologistas. Nós éramos 6 cardiologistas na criação do Centrocor. Então, por aí você tem ideia de como evoluiu. Hoje nós temos
em torno de 200 cardiologistas em todo o Maranhão. Cardiologistas da minha época, cardiologistas mais jovens, cardiologistas de idade intermediária, de modo que a cardiologia cresceu e nós nos igualamos quase em tudo com a cardiologia de São Paulo, por exemplo, com a cardiologia dos Estados Unidos, a europeia, porque todos os congressos brasileiros e internacionais a gente participa. E participando do congresso você está atualizado. Vou te falar de novo na tecnologia. Você abre hoje o seu iPad, o seu iPhone, o seu computador, você entra em contato com a cardiologia do mundo, através das diretrizes, através das orientações baseadas em evidências, dos trabalhos que a gente chama de os trabalhos que são divulgados nas inúmeras revistas cardiológicas que existem no mundo e também no Brasil. Tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem os arquivos brasileiros de cardiologia, que regularmente ele é publicado trazendo as atualizações da cardiologia. Agora, com tantos anos atendendo diversos pacientes aqui no Maranhão, já dá para o senhor fazer uma avaliação de como está o coração dos maranhenses? Dá. Nós já temos até trabalho, nós fizemos aqui um trabalho há alguns anos atrás sobre a prevalência de hipertensão aqui em São Luís. Fizemos o nosso trabalho de doutorado, foi a síndrome metabólica nos universitários de São Luís. Fiz um trabalho no consultório de cardiologia, que foi minha dissertação de mestrado. Então eu já vivi e sei o seguinte, que os corações maranhenses, os corações do povo do Maranhão, tanto de São Luís como do interior, também já está bem atendido. Nós temos cardiologista praticamente no Maranhão todo. Então essa pergunta que você fez aí, eu posso lhe dizer, o coração dos maranhenses, eles estão bem cuidados, estão bem servidos, porque a profissão, a especialidade de cardiologia já é bem difundida. Para você ter uma ideia, a cardiologia geral, tem o teste ergométrico, que é uma subespecialidade, o ecocardiograma, que é uma subespecialidade, a arritmologia, que é o estudo das arritmias, é uma outra especialidade. A hemodinâmica, que faz o cateterismo cardíaco, também é uma outra subespecialidade. A cirurgia cardíaca também é cirúrgico, mas também é dentro da cardiologia. Então, essa cardiologia, como eu vou repetir, ela está bem servida. Nós temos aqui no Maranhão o povo que bota marca-passo, o povo que bota ponte safena, o povo que bota estente, o cardiologista geral. Eu sou cardiologista geral, não opero, porém acompanho os pacientes nos pós-operatórios que a gente encaminha, tanto para abrir o peito, que é a cirurgia cardiovascular, e a cirurgia de botar o estente, de colocar o estente na coronária para abrir, para dilatar, enfim. Vou responder a sua pergunta objetivamente. Os corações maranhenses estão bem. Agora, doutor Bonifácio, com tanto tempo na sua agenda tomado pelas consultas, ainda dá tempo de ter um hobby, de se divertir? Tem. Amanhã, 6 da manhã, o meu personal chega aqui para ir para a academia. São 3 vezes na semana, às vezes até mais. Tem uma bicicleta ali embaixo que eu dou uma volta nela de vez em quando. E eu, minha esposa, meus filhos, sempre nos reunimos aqui nos finais de semana, que é para a gente falar sobre os acontecimentos, o que ocorreu nesse período todo e tratar de alguns outros assuntos o mais diferentes possíveis. Jaciane, tem um outro hobby que eu também gosto. Gosto de viajar. E no último mês de julho, nós fomos a Portugal. Nós fomos lá, eu passei meu aniversário lá. A Kaline também gosta muito de viajar, gostamos bastante. Conhecemos lá um senhor que nos levou nos mais diferentes locais daquele país maravilhoso, de modo que viajar faz bem, relaxa. Se eu tivesse um avião, talvez fizesse mais viagem.
Doutor Boni, para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria de saber o que o senhor diria para aqueles jovens que querem ingressar na medicina, principalmente na cardiologia. Olha, foi muito bom você fazer essa pergunta. Eu sempre digo que a medicina, ela vai ter sempre espaço para todo profissional que estuda bem, que faz bem a sua especialidade. Ser médico é garantia de mercado de trabalho. Não conheço nenhum médico que se dedique mesmo à medicina que esteja desempregado, porque é o consultório o seu principal emprego. Quando eu dava plantão, sempre que eu atendia os pacientes, era ali que eu conquistava meus pacientes, porque eu fazia um atendimento e ele me perguntava o endereço do consultório. Então, medicina é a profissão de hoje, de sempre e foi de ontem também. Pode ver que os grandes médicos, os grandes descobridores de vacinas, os grandes imaginadores de variedade de cirurgias, eles já tiveram lugar, nós temos nosso lugar e os que virão também terão os seus lugares. Objetivamente, ser médico é garantia de trabalho. Doutor Boni, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. A gente agradece por você estar participando do especial Estilos Entrevista. Eu agradeço também a sua cortesia de vir aqui conversar comigo, porque é muito bom quando a gente tem chance de expressar aquilo que a gente gostaria que todos ouvissem. E a sua revista, com certeza, vai nos divulgar e vai aumentar a nossa clientela, que eu acho que cada dia mais ela deve crescer.